Bom dia, tudo bem? Bom, vamos falar mais um pouco sobre esse tema que já foi abordado em outros momentos, que é as grandes navegações. Vamos falar um pouco a partir da conquista, né? Vocês puderam acompanhar nas aulas anteriores que os europeus partiram dos seus países, Portugal e Espanha, e percorreram os oceanos em busca de riquezas. E nessas grandes viagens, né, chamadas de grandes navegações, eles encontraram um continente que eles desconheciam, que é o chamado continente americano. Os portugueses, vocês podem observar no mapa que os portugueses, as viagens, né, dos portugueses e espanhóis, queria destacar a viagem que está com a seta verde. Essa foi uma viagem dos espanhóis, a de Cristóvão Colombo. Então ele se desloca numa direção buscando chegar até as Índias, na Ásia, mas ele encontra um continente, uma terra nova. Ele encontra uma terra nova que pensa inicialmente que de fato são as Índias, né? Mais tarde vai se perceber que trata-se de um continente novo. Quando ocorre essa descoberta, né, o Cristóvão Colombo volta para a Europa, né, e se tem notícia dessas terras, logo se percebe que não se tratava da Índia. Então, entre os portugueses e espanhóis, foi logo assinado um acordo, né, um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, em que nesse acordo eles dividiam as terras descobertas ou terras por descobrir, por ambas as coroas. Então, vocês podem observar nesse mapa o que seria essa linha roxa, indica aí o Tratado de Tordesilhas de 1494. Então, o que seriam as terras da Espanha e o que seriam as terras de Portugal. E vocês podem observar o que o Brasil, parte do território do brasileiro, pertencia à Espanha inicialmente, né? Por esse Tratado de Tordesilhas aí. Como você já disse a data, 1494, então é interessante você lembrar que a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil foi em 1500. Então, olha aí, né? É um indício ou um argumento para nós defendermos que Pedro Álvares Cabral não chegou aqui por acaso, não estava perdido, mas na verdade ele veio tomar posse. Então já se sabia que havia terras, né, distante lá da Europa, e portanto Pedro Álvares Cabral veio tomar posse. Tá? Então nós podemos dizer que falar em descobrimento do Brasil é um grande equívoco, né? Há uma conquista. Há uma conquista de fato. Vocês têm aí uma imagem, né, mostrando esse contato entre os portugueses e os povos indígenas, ou os europeus e os povos indígenas, mas se trata de uma conquista, certo? Um choque entre culturas, né? Os europeus encontraram aqui, hoje não vamos dizer, né, encontraram humanos com culturas diferentes, com diversidade de línguas, né, práticas religiosas, mas na época os europeus eles avaliaram esses povos, né, e até mesmo duvidaram se eles eram humanos ou não. Houve uma investigação para ver se tinham alma, alguma coisa assim, debates entre os europeus, mas então eles avaliaram esses povos de acordo com a sua cultura, com os seus valores. Então, a primeira percepção que os europeus têm é de uma cultura inferior. Eles se julgam povos com cultura superior, a cultura cristã, se diga ainda mais católica, certo? E os povos que eles encontram, eles vão considerar como selvagens, como bárbaros, certo? Os espanhóis, eles encontraram diversos povos, como os maias, os incas, astecas. Esses povos apresentavam grande grau de desenvolvimento, eles haviam construído cidades, eles praticavam o comércio,
artesanato, eles tinham também conhecimentos na área de astronomia, na área de matemática, enfim. Os portugueses encontraram povos que onde hoje é o Brasil, vários povos indígenas também com uma grande diversidade, e os mais conhecidos são os Tupi-Guarani. O contato com esses povos, como eu já falei, foi devastador. Eles são vistos como, de acordo com o padrão europeu, né, o que a gente vai chamar de visão etnocêntrica. Eles não são reconhecidos como iguais, mas como inferiores. Nos primeiros 30 anos que os portugueses chegam por aqui, eles não efetivam uma colonização. Quer dizer, eles vêm, fazem viagens de reconhecimento, fazem expedições, eles retiram o pau-brasil, mas eles não têm lá grande interesse pelo que eles encontram aqui, porque estavam envolvidos com o comércio lá com as Índias, na região de hoje é China, onde é Índia, na Ásia, e eles não encontraram por aqui ouro, prata, esses metais que eram de grande interesse na época. Então, a colonização, a presença dos portugueses mais efetiva no território que hoje é o Brasil, vai ocorrer a partir de 1531, com, de fato, uma colonização. Eles vão implantar o cultivo de cana-de-açúcar, um produto que já era conhecido, que tinha lucro garantido. Eles já conheciam as técnicas, perceberam também que os solos eram favoráveis, né, para o cultivo da cana, então adotaram esse produto, que iremos falar um pouco mais dele mais adiante. Para esse trabalho, tanto da extração do pau-brasil inicialmente e posteriormente para o cultivo de cana-de-açúcar, foi adotado o trabalho indígena. No primeiro momento se utilizou a relação chamada de escambo, que era uma espécie de troca. Os povos indígenas, eles retiravam o pau-brasil ou prestavam algum outro serviço e recebiam em troca machados de ferro, recebiam tecidos, recebiam facas, recebiam espelhos, uma série de coisas que inicialmente interessaram a esses povos indígenas. À medida que essas coisas foram ficando conhecidas e que eles não tinham tanto interesse por esses objetos, então os portugueses não conseguiam mais deles o trabalho, aí eles passaram a adotar o trabalho forçado. Então vem a época dos conflitos, dos choques, né? Esses povos indígenas que tinham uma tradição de trabalho diferente, para a gente ter uma ideia, entre os povos indígenas, quem praticava a agricultura eram as mulheres. Os homens também tinham funções importantes, mas eles estavam ligados à caça, por exemplo. Então, quando os europeus começam a utilizar, a querer que esses índios trabalhem na agricultura, no cultivo de cana-de-açúcar, por exemplo, então isso era algo totalmente estranho para os povos indígenas, porque a prática de cultivar a terra, era uma prática das mulheres. Então vai haver uma recusa, né, uma dificuldade desses povos indígenas com o trabalho escravo. Então, é lógico que eles vão resistir, e aí vem as guerras, né, que os portugueses vão chamar de guerras justas. Os portugueses vão considerar, né, os povos indígenas de acordo com a relação que mantinham com eles, né, vão caracterizar três tipos de nativos, vão identificar aqueles, uns grupos eles vão chamar de inimigos, outros grupos vão chamar de aliados e outros de aldeados. Os inimigos dos portugueses eram os inimigos dos portugueses, né, os povos indígenas inimigos dos portugueses, era reservada a guerra, a dura lei da escravidão. Justamente aqueles que se recusavam a adotar os costumes portugueses, as crenças, né, portuguesas, a religião dos portugueses, e aí eles partiam para o enfrentamento. Então vem as guerras. Esses povos que eram derrotados, os capturados, eram utilizados no trabalho escravo. Havia também o que eles chamavam de aliados. Os aliados eram aqueles que se mantinham em suas aldeias originais, que aceitavam a entrada de colonos laicos e de clérigos, né, de padres, e que auxiliavam, de alguma forma, a conquista colonial. E, por fim, os aldeados, os indígenas aldeados, eram os povos que permitiam ser deslocados do sertão
para próximo dos povoados portugueses em aldeamentos denominados de reduções ou missões. Então, as missões, né, são esses grupos indígenas organizados pelos padres, e aí nessas missões os padres vão ensinar a religião católica, vão ensinar os costumes portugueses, vão ensinar os povos indígenas a adotar o uso de roupas. Então vai haver uma espécie de aculturação, certo? Vamos discutir um pouco mais também essa questão aí das missões. Um outro ponto que nós devemos destacar é o que vamos chamar de guerra bacteriológica. Um dos grandes impactos para os povos indígenas foi a chegada das doenças até então desconhecidas. Há várias doenças para as quais os povos indígenas não tinham resistência, não tinham um sistema imunológico preparado e, portanto, essas doenças foram fatais para esses povos. Por exemplo, né, as chamadas bexigas, quer dizer, a varíola, a varicela, a rubéola, mas que vieram da Europa, mas também a febre amarela, que veio da África depois, certo? Alguns tipos de malária, que veio da Europa e da África também. Além disso, eles sofriam também com a cólera, o sarampo, a difteria, a peste bubônica, e sofriam também com as desinterias damebianas, gripes e várias outras doenças. Os povos indígenas também tinham suas doenças e transmitiram para os portugueses, por exemplo, alguns tipos de hepatite, alguns tipos de tuberculose, né? Enfim, mas, no geral, as doenças portuguesas foram muito mais danosas para os povos indígenas, que estavam muito menos resistentes do ponto de vista imunológico. Para a gente ter uma ideia, quando nós falamos de conquista dos povos indígenas pelos europeus, a gente primeiramente imagina que os europeus tinham armas superiores, armamentos, armas de fogo, né, uma tecnologia baseada no uso do ferro, já do metal, e os povos indígenas tinham suas armas como arco e flecha, então baseadas ainda na madeira ou na pedra, e aí isso daria uma grande vantagem para os portugueses ou para os espanhóis. Mas, por outro lado, os povos indígenas também eram em um número muito maior que os portugueses ou os espanhóis, né? Nos navios portugueses e espanhóis não viam exércitos gigantescos para combater esses povos indígenas. Então, a grande força dos europeus nesse combate aos povos indígenas foi justamente a doença. Nessas doenças todas que eu citei, elas matavam muito mais que as próprias armas que os europeus utilizavam. Então, quem ajuda, por exemplo, os espanhóis, né, como o Pizarro e o Cortés, a derrotar os povos lá da América do Norte, os povos dos astecas, os incas, os maias, né, os incas lá da América do Sul, onde hoje é Peru, aquela região. Quem ajuda esses espanhóis a derrotar esses povos, que eram muito organizados, que possuíam exércitos, como eu já disse, haviam construído cidades, quem ajuda a destruí-los são as doenças. Essas várias doenças que matam e reduzem significativamente essa população. Então, essa redução vai contribuir também, né, para posteriormente os portugueses adotarem o trabalho escravo das populações vindas da África. Mas não só pela questão da redução das populações, há outros fatores que contribuem para que os portugueses utilizem depois, né, os escravos de origem africana. E para nós concluirmos, por que não devemos falar em descobrimento do Brasil? E uma outra pergunta, para vocês anotarem aí, depois me passarem as respostas: que impactos a chegada dos europeus teve para os povos indígenas de todo o continente, do Brasil e enfim, do continente americano, certo? Então, ficamos por aqui por enquanto.